Bom dia. No Biblicamente Falando de hoje, eu quero estar falando sobre esse tema: identificando o problema e resolvendo-o. Vou repetir para você gravar: identificando o problema e resolvendo. E o texto a qual nós daremos a introdução por base, nós usaremos por base, por introdução, para falarmos deste referente tema, identificando o problema e resolvendo, é sobre quando José, ele foi chamado diante de Faraó para que ele pudesse interpretar o sonho de Faraó. E aquele sonho, ele havia se tornado um problema, e à frente seria um problema ainda maior na vida de Faraó. E Faraó, perturbado, sem paz, sem conseguir dormir à noite, tentando entender, tentando discernir e interpretar o sonho que ele tivera, mandou chamar muitas pessoas e ninguém o soube interpretar. Até que o copeiro se lembrou que José havia interpretado o sonho dele. E assim como José havia interpretado o sonho do copeiro lá na cadeia, ele poderia interpretar o sonho de Faraó e trazer a revelação e a interpretação do sonho de Faraó. E aí manda chamar José. Aí Faraó fala: José, eu sonhei com 7 vacas magras, 7 espigas também bem secas. Sonhei também com 7 espigas bem recheadas e 7 vacas bem gordas. Me interprete o sonho, José. José falou: opa, eis que as 7 vacas magras e as 7 espigas magras serão 7 tempos de sequidão, de escassez, 7 tempos de fome que a terra enfrentará. E as 7 vacas bem gordas e as 7 espigas bem recheadas serão 7 anos de muita fartura, 7 anos de prosperidade, identificando o problema e também resolvendo. Então o Faraó olha assim para José e falou: rapaz, tem sentido o que esse jovem ele falou. Eu imagino José falando para Faraó, e Faraó, se arrepiando todo, sentindo a testificação das palavras de José. E aí ele falou: quem que vai governar isso? Quem que vai cuidar do Egito nesse tempo? Não vejo outra pessoa senão você, jovem. De um dia de presidiário, uma noite ele passou no presídio como presidiário, na outra ele já era o governador do Egito. Identificando o problema e resolvendo. Você vê que a identificação do problema, do sonho que Faraó teve, foi algo que José resolveu em poucos segundos. Ele trouxe a interpretação do sonho, foi uma revelação divina. Claro que sem a revelação do Espírito Santo ele não poderia interpretar. Só que aí agora ia chegar o maior problema, a maior dificuldade para José, que seria agora ele trabalhar e governar lá o Egito e conseguir administrá-lo bem, fazendo com que no tempo da fartura ele conseguisse estocar os alimentos e conseguisse suprir não somente a terra do Egito, mas também como todos os outros povos em volta, na época da escassez. Então ele ia ter que administrar muito bem. E aí Faraó falou: olha, José, identificar o problema você identificou bem, identificou rápido, né? Tem gente que para identificar problema, é rápido. Bate o olho e vê o problema. Só que só vê o problema, né? Beleza, você conseguiu identificar um problema, já é algo muito bom. Agora também é trazer a solução, é resolver esse problema, né? E aí Faraó fala: ó, José, você identificou bem aí o problema, identificou bem o sonho, mas agora eu preciso que você traga a solução, identificando o problema e também resolvendo. Se você prestar atenção na sociedade à nossa volta,
você vai conseguir perceber que existem pessoas que estão empregadas em detectar problemas. E muitas das vezes não é ela a pessoa incumbida em resolvê-los, mas sim em passar para frente para que outras pessoas possam tomar a direção e vir nos resolver, identificando o problema e também resolvendo. E muitas das vezes identificar o problema é algo que é mais fácil do que resolvê-lo. É isso mesmo. Muitas das vezes identificar o problema é algo muito mais fácil do que resolvê-lo. Claro que cada um tem a sua responsabilidade, cada um no seu quadrado. Um identifica, o outro resolve. Muitas das vezes o que identifica vai ser ele também que vai ter que resolver. Mas existem situações que você é a pessoa incumbida, responsabilizada de identificar e de trazer e mostrar, e outro vai vir resolver. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Tem o prefeito da cidade. Ele vai ter pessoas que são aliadas a ele, pessoas subprefeitos, líderes, que vão ser incumbidos com a responsabilidade de identificar o problema, mas não são essas pessoas que vão resolver. Por quê? Porque o prefeito, assim como também o presidente, ele vai estar lá em cima. Então ele não vai estar conseguindo andar em todas as áreas da sua cidade, em todas as áreas da sua região, assim como também o presidente em todas as suas áreas do seu país. E aí vai ter pessoas que vai ter que identificar o problema. Ó, aqui tá precisando de fazer tal coisa, aqui tem tal coisa, aqui tá precisando de investir desse lado, que vai chegar até ele, ou seja, vai apresentar para ele o problema, e aí ele tem a responsabilidade de resolver, identificando o problema e também resolvendo. Você vê que quando se trata, vamos lá, de um presidente, aí os prefeitos, os governadores, né, do Brasil, do país, vai identificar o problema de cada estado, de cada cidade, de cada região, vai arremessando até fazer com que chegue nele. E aí, para que ele possa tomar as medidas cabíveis para poder resolver, identificando o problema e também resolvendo. Você vê que como existem essas áreas, que alguém vai identificar o problema e vai passar para que outro resolva. Vamos lá, um policial. O policial, ele tá andando na rua, ele tá andando na cidade, ele tá passando na viatura e ele já tem um olhar que é identificador. Ele bate o olho, vê alguma coisa suspeita, ele já... Muitas das vezes ele identifica o problema ali através da atitude da pessoa, através do jeito, ele faz uma leitura corporal da pessoa. E muitas das vezes ele sai bem sucedido, ele identifica o problema, ele vai, tenta uma abordagem, se empreender fuga, ele vai perseguir. Como também muitas das vezes ele bateu o olho, achou algo suspeito, ali identificou um problema, mas não era um problema. Opa, tudo certo, cidadão, segue sua viagem, boa viagem, amém. Né? Identificando o problema e também resolvendo. Você vai ver que no livro dos Juízes, no capítulo de número 11, Israel identifica um problema que os amonitas iam vir guerrear contra eles. Identificar é fácil, é mais fácil, né? Nem sempre é fácil, dependendo da posição, que é para você identificar um problema. E muitas das vezes problemas, para você conseguir identificá-los, você vai ter que pegar como agulha num palheiro, né? Existe problema, vamos lá, existe problemas financeiros dentro de mega empresas, dentro de política, dentro de agências bancárias, que para você conseguir achar ali algum desvio, alguma coisa, é como você pegar uma agulha no palheiro e identificar o problema. Tem problemas que são muito difíceis de ser identificados e só pessoas específicas, né, são capazes de conseguir identificá-lo, identificando o problema, mas também resolvê-lo. Então, quando os amonitas eles vêm contra Israel para guerrear, a Israel identifica, os amonitas vai vir guerrear, identificamos. E aí agora, qual que é a solução? A solução, nós não temos soldado para lutar essa guerra.
Ixi, e agora? Identificando o problema, mas também resolvendo. Mas eu ouvi falar que o nosso irmão, que nós expulsamos ele de casa, Jefité, chamamos ele de vadio, de vagabundo, filho de uma meretriz, envolvemos até a família dele, expulsamos ele, se tornou um guerreiro, formou um exército. Identificamos o problema, agora a gente vai ter que ir lá, se retratar com ele e chamar ele para vir nos defender, identificando o problema, mas também resolvendo. E Jefité aceitou com uma condição de ser o príncipe da cidade de Gileade de Israel, identificando o problema, mas também resolvendo. Muitas pessoas, às vezes, elas são questionadas por serem críticas, por conseguirem identificar ou enxergar problemas onde a maioria das pessoas não consegue ver. Só que o que eu tenho para você hoje é algo muito maior. Deus vai te dar um olho clínico, ele já te deu para identificar, porque você consegue perceber erros, muitas das vezes onde áreas que nem são sua, mas você consegue perceber. Só que Deus também vai te dar sabedoria para poder resolvê-los, identificando o problema, mas também resolvê-los, assim como ele fez com José. Fica com essa mensagem, uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe, bora trabalhar.